Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Primeiro caso. Vende-se uma chácara. Olá a todos os inscritos do canal. Meu nome é Carolina e o relato que vou contar aconteceu comigo no ano de 1994. Na época, eu frequentava uma conhecida universidade da Grande São Paulo. Eu já estava prestes a concluir o meu curso, pois estava entrando no último período e não via a hora de começar a trabalhar e construir meu próprio caminho nessa vida. Tudo começou em um fim de semana, quando eu resolvi pegar o meu carro e ir visitar a minha mãe, que morava em uma cidade no interior do estado. Essa cidade ficava a cerca de 4 horas de viagem em relação a São Paulo. Eu estava bem confortável no carro e dirigia tranquilamente enquanto ouvia as músicas que o toca-fitas reproduzia. Já estava dirigindo pela estrada há quase 1 hora, quando vi, em uma placa pendurada em um poste, a seguinte inscrição: Chácara à venda. Na parte de baixo dessa placa, ainda havia uma seta apontando para uma estradinha de terra, completamente isolada e empoeirada, ao lado da rodovia, perpendicular a ela. Se não fosse por esse aviso pendurado no poste, ninguém nunca enxergaria aquela pequena entrada à direita. Imediatamente eu pensei em dar uma olhada no local, já que eu precisaria de um lugar para morar quando acabasse a faculdade. Além disso, eu sempre gostei de morar em chácaras, sítios e lugares desse tipo. Meus pais sempre residiram em locais assim, e desse modo eu fui criada. Então, parei o carro exatamente na entrada da estradinha de terra e, decidida a visitar a tal chácara, adentrei por ela. Depois de conduzir o carro por uns 20 minutos, cheguei à localidade. Logo de cara, avistei uma casa que ficava na frente da propriedade. Era uma linda casa, toda pintada de branco, estilo colonial, de 2 andares, com uma varanda bem grande na frente, tipo um alpendre. Impressionada com a beleza do imóvel, eu não percebi o quanto era estranho uma casa ficar em um lugar tão isolado como aquele, ainda mais uma residência tão bonita e bem construída. Eu parei na frente da moradia, peguei a câmera fotográfica que eu tinha levado para tirar algumas fotos da minha família e aproveitei para fotografar a casa. Assim, eu poderia mostrar para minha mãe, para ver o que ela achava, pois, quem sabe, aquela poderia ser a minha futura residência. Naquele tempo, era assim que tirávamos fotos, com rolos de 12, 24 ou 36 poses. E, por sorte, eu estava com o maior, então dava para fotografar bastante. A casa tinha uma pequena cerca de madeira em toda a sua volta, com um pouco mais de 1 metro de altura, e um portãozinho lindo, de madeira também. A varanda era cercada de plantas e flores de vários tipos, que exalavam um perfume maravilhoso. Também havia uma mesa de madeira com algumas cadeiras nela. Eu fiquei em frente ao portão, bati palmas e nem precisei esperar muito. Um pouco depois de chamar por alguém, a porta da frente se abriu e, através dela,
saiu uma senhora de idade já bem avançada, vestindo uma saia preta e uma blusa bege. Ela veio ao meu encontro rapidamente. Ela era baixa, um pouco cheinha, e tinha a cabeça coberta de cabelos brancos. Animadamente e com muita simpatia, me disse um bom dia. Seus olhos brilhavam e o seu sorriso ia de orelha a orelha, como se já me conhecesse há muito tempo, sabe? Falei que estava interessada na propriedade e que queria tirar fotos do interior do imóvel para depois analisar e decidir se faria uma proposta ou não, de acordo com o valor do lugar. No mesmo instante, ela me deu permissão, e então eu comecei a tirar fotografias de todos os cômodos, enquanto ela ia me mostrando a casa. Também fotografei mais da parte do exterior e parte do quintal. Depois de ter visto e registrado a propriedade toda, eu voltei para o meu carro e segui viagem em direção à casa de minha mãe. Enquanto dirigia pelo restante do caminho, uma sensação de felicidade e entusiasmo se apossou de mim. Eu fiquei pensando comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos e a um preço que provavelmente eu poderia pagar. Lembrei que, infelizmente, onde a minha mãe morava, não havia como revelar as fotos. Então eu teria que tratar disso só quando voltasse para São Paulo. Mas tudo bem, pois em poucos dias eu voltaria, e assim que pudesse eu iria a uma loja de revelação de fotos para revelar o meu rolo de filme. Eu poderia fechar o negócio com a senhora, a dona da chácara, e numa outra oportunidade mostraria as imagens do lugar para minha mãe. Retornei e fui logo a uma loja para colocar as fotos para revelar. No dia seguinte, peguei o pacote com as fotografias, voltei para minha casa e liguei para minha mãe para falar que tinha decidido que no final de semana eu ia lá de novo para mostrar as fotos da casa. Enquanto eu ainda falava com ela no telefone, eu sentei no sofá da sala para ver as fotos. Eu peguei aquele tradicional envelope amarelo, dei uma olhada nas fotos e soltei um grito apavorada, completamente estarrecida. O telefone que eu segurava entre a minha cabeça e o meu ombro caiu no chão, junto com todas as fotografias. Eu dei um pulo tão brusco que caí do sofá e fui parar no chão, bem em frente onde as fotografias haviam caído e estavam espalhadas. Fiquei ali mesmo, olhando as imagens no chão. Eu estava chocada. Não acreditava no que eu tinha visto. De repente, eu me lembrei que a minha mãe ainda estava no telefone e devia estar assustada. Eu peguei o fone e ela estava falando. Alô? Filha, o que houve? Você está bem? Alô? Alô? Eu falei que estava tudo bem e pedi para ela desligar, falando que um pouco mais tarde eu ligaria de novo. Depois de um tempo, completamente em choque e um pouco confusa e atordoada, eu juntei coragem e recolhi as fotos do chão para examiná-las melhor e com mais cuidado. Aquelas não poderiam ser as fotos da casa que eu tinha visitado, pois eram imagens de uma casa completamente queimada. Em todas as fotos, os cômodos da casa estavam negros, feito carvão. As paredes completamente chamuscadas e trincadas. Várias partes do telhado haviam desabado. Dentro dos quartos, só se via o resto de estruturas daquilo que um dia já tinham sido alguns móveis e utensílios. Os cômodos eram exatamente os mesmos. Dava para ver pela posição das janelas e das portas. Parecia que a casa tinha sido inteiramente devorada pelo fogo. Até as fotos do quintal estavam diferentes. Ele agora parecia sujo e abandonado. Não se mostrava mais bem cuidado como antes.
Até a fachada da casa estava enegrecida pelo incêndio. O choque e a confusão logo se transformaram em medo dentro de mim. Eu cheguei a pensar que eram fotos trocadas, que poderiam ter se enganado na loja de revelação e terem me entregado as fotografias de outra pessoa. Mas as outras imagens estavam lá também. Haviam retratos da minha família ali, da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Aquelas eram as minhas fotos. Eu peguei todas elas, sem exceção, e queimei tudo. Simplesmente queimei, sem nenhum pensamento de reflexão. No final de semana seguinte, eu peguei o meu carro e fui ver a minha mãe. Eu fui exatamente pelo mesmo caminho e mesma estrada. Ansiosa e nervosa, eu fui dirigindo devagar na rodovia, procurando a placa de Chácara à Venda e a entrada para a estradinha empoeirada e solitária. Para minha surpresa, eu não achei nenhuma das duas, nem a placa e nem a estrada. Eu fiquei indo e voltando naquele pedaço de rodovia ainda por muito tempo e nunca mais vi aquela estrada que eu tinha pegado antes. Desde aquele dia, eu não sou mais a mesma pessoa. Se alguém me falar que eu estou enlouquecendo, poderá estar coberto de razão. O meu psicólogo falou que aquilo tudo não aconteceu, que eu não vi a casa e nem as fotos, que, na verdade, eu imaginei tudo. Só que eu jamais tive problemas mentais antes. Não sou usuária de drogas lícitas ou ilícitas, nem sou alcoólatra, mentalmente incapaz, e nunca tive qualquer problema do tipo histérico ou esquizofrênico. Às vezes, eu me arrependo de ter queimado as fotos. Talvez, se eu ainda estivesse com elas, as pessoas acreditariam em mim. Não sei se naquele dia eu viajei para outra realidade ou para outro lugar no tecido espaço-tempo, e eu acabei vendo a casa em uma outra época. Eu só sei de uma coisa: eu tenho certeza de que vi aquela casa em perfeito estado de conservação. Segundo caso: a chácara amaldiçoada. Olá, o meu nome é Rinaldo, e o caso que estarei narrando aconteceu precisamente no ano de 2005, em um dia em que estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar. Naquela data, era aniversário de meu pai. Meus primos estavam todos lá e começaram a contar relatos de fantasmas e assombrações. Estávamos na chácara dos meus pais e todos estavam bem à vontade e se divertindo com aquelas histórias de terror. Até que um deles achou legal fazermos a tal brincadeira do copo. Tudo foi preparado no meu quarto e, para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar a luz e acender algumas velas e incensos. Para mim, era tudo diversão, pois eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas. Até aquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar aquilo de brincadeira, um vento muito forte tomou conta do quarto. O que era impossível, já que estávamos com as portas e janelas bem fechadas. Minha prima começou a chorar freneticamente e ninguém conseguia acalmá-la. Mas a coisa ainda iria piorar. O problema é que, de repente, ela passou a rir compulsivamente e a sua voz passou a ter um tom grave, sinistro e ameaçador. Ela começou a xingar todos os que estavam ali no quarto, sem motivo nenhum. Ficamos todos apavorados e saímos correndo de lá. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que tinha acontecido e apressadamente eles foram para o quarto, já que a minha prima
ainda não havia saído do cômodo. Eles a encontraram no chão, desmaiada, e a reanimaram. Perguntaram o que havia acontecido com ela, mas ela só respondeu que tudo o que lembrava era uma forte ventania e que uma sombra, no formato de uma pessoa, havia entrado em seu corpo. Depois disso, ela ficou reclamando de uma dor insuportável que sentia em todo o seu corpo e foi levada para o hospital municipal. Lá, o médico que a atendeu disse que ela estava com cãibras e dor generalizada e que não entendia o porquê daquilo. Isso foi apenas o princípio de todo o inferno em que se transformou aquela chácara. Meu pai tentou se livrar daquele lugar, mas não conseguia vendê-lo. Nós ficamos alguns anos sem aparecer por lá, mas depois de um tempo resolvemos tentar frequentá-la de novo. Numa dessas ocasiões, já no ano de 2011, fomos para a nossa chácara, minha namorada e eu, além de um casal de amigos nossos, o Jorge e a Roberta. Chegamos na sexta-feira por volta das 23 horas. Estávamos tão cansados que nem tiramos as malas do carro. Lembro apenas que tomei uma ducha e fui me deitar. Comecei a ouvir um choro de mulher vindo do quarto onde estavam os meus amigos. Fiquei preocupado, achando que o casal havia brigado, e mesmo sem querer me meter, fui até a porta do quarto, bati e perguntei se estava tudo bem com eles. Esperei alguns instantes e o meu amigo abriu a porta com os olhos arregalados e completamente pálido. Muito sério, ele me disse: "Cara, essa casa é assombrada. Tinha uma mulher sentada na cama, chorando, e de repente ela sumiu." Eu entrei correndo no quarto dele para ver se ainda conseguia ver alguma coisa e deixei a minha namorada sozinha no outro quarto. Assim que eu estava lá dentro, foi a vez da minha namorada me deixar apavorado com um grito ensurdecedor. Eu voltei correndo e a vi enterrada debaixo dos lençóis da cama, chorando muito e totalmente assustada. Ela tinha sentido a mão de alguém apertando a sua perna. Resolvemos todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito abaladas. Eu também, é claro, devido ao que eu sabia que havia ocorrido com a minha prima alguns anos antes. Mas no restante da noite correu tudo bem. Na segunda noite conversei com o Jorge e disse que era melhor voltarmos a dormir em quartos separados, pois era importante que todos nós tivéssemos a nossa privacidade novamente. Ficamos acordados até umas 4 horas da manhã, conversando e jogando cartas, até que o sono bateu e todos resolveram dormir. Quando eu ainda estava no corredor, indo para o meu quarto, passei a ouvir o choro da noite anterior e já fiquei completamente arrepiado. Assim que entrei no cômodo, pude ver aquela mulher toda rasgada, com a sua face desfigurada, sentada na beira da minha cama. Ela tinha uma aparência cadavérica terrível, e eu não quis nem saber de mais nada. Tratei desesperadamente de juntar as minhas coisas para ir embora, e quando narrei o fato ao restante do pessoal, eles nem perderam tempo, também arrumaram seus pertences e fomos todos embora daquele local sombrio. Agora vou falar sobre o terceiro e último acontecimento macabro naquela casa. Esse realmente é o último, porque depois do que me aconteceu dessa vez, eu jurei nunca mais colocar os pés ali de novo. Fomos em 8 pessoas, minha namorada e eu, meu irmão e sua namorada, meu pai e minha mãe, e mais um casal de amigos nossos, o Hugo e a Juliana. Todos nós sabíamos do que ocorria naquela casa, e apesar de sempre ficarmos assustados, fomos assim mesmo, pois nós estávamos indo para lá
para fazermos uma pequena reforma, já que o meu pai insistia em vender a chácara. Logo que chegamos, não notamos nada diferente e o dia correu normalmente. Mas com o cair da noite, tudo mudaria. O dia havia sido pesado devido ao serviço que estávamos realizando. E já era aproximadamente 7h30 da noite quando a primeira a gritar foi a minha mãe, dizendo que havia visto a tal mulher chorosa andando pelo corredor da casa. Esse era o nome com o qual nós apelidamos aquela figura sombria. Ela ficou encarando a minha mãe, que naquele momento assava um bolo no fogão a lenha. As meninas estavam na piscina e não ouviram nem viram nada. Nem nós também percebemos nada de estranho. Depois de acalmarmos a minha mãe, foi a vez do meu irmão. Eu só lembro de ouvir seus gritos e ele correndo pelo corredor enrolado somente em uma toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher pelo espelho embaçado do banheiro. Aquela figura sombria estava o encarando e com um olhar ameaçador. Tudo isso ocorreu ainda no sábado e eu fui dormir aproximadamente às 1h30 da manhã. Estávamos dormindo na sala, enquanto as meninas dormiam em um dos quartos e os meus pais no outro quarto. De repente, comecei a sentir um vento gelado na altura da minha nuca, como se alguém estivesse soprando em meu pescoço. Acho que devido ao sono, no primeiro momento eu não dei muita importância, já que é normal naquela região viradas de tempo repentinamente. Só que logo após isso, eu senti alguém puxando o meu lençol. Virei rapidamente e pude ver a tal mulher chorosa sentada na beira do meu colchão. Me encolhi ao máximo que pude e prendi a respiração. Ela levantou-se e então eu pude perceber que ela não andava e sim flutuava. Flutuando, ela foi até onde eu estava ali encolhido. Abaixou-se lentamente e ficou me encarando de um modo assustador. Eu tentava gritar, mas a minha voz havia congelado. De repente, aquela mulher mudou de fisionomia completamente. O que antes era ameaçador parecia ter passado a ser dócil e amável. Achei aquilo muito estranho, mas eu acho que quando o Hugo a assustou, pois quando ele a viu bem próxima de mim, ele deu um grito de pânico muito alto, ela novamente passou a ficar ameaçadora e foi embora, atravessando a parede. Eu não consegui dormir o resto daquela noite. No domingo, eu estava com muito sono e, para minha sorte, o tempo estava horrível. Chovia muito e forte o tempo todo. Então aproveitei a tarde para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais e rapidamente peguei no sono. Poucos momentos depois, senti alguém acariciando meus cabelos. Abri os olhos e era minha namorada, que havia se deitado na mesma cama. Eu só voltei a dormir tranquilamente. Passado mais alguns instantes, eu senti novamente os meus cabelos sendo acariciados. Mas dessa vez era diferente. Eu sentia-me estranho. Era um carinho que eu nunca havia sentido antes. Percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. Além de tudo, eu notei que a mão da minha namorada estava muito gelada. Virei-me para beijá-la e levei um susto muito grande. Para meu espanto, era a mulher chorosa quem estava ali agora. Eu fiquei petrificado. Ela me encarava de uma forma maternal. Eu não sei explicar o que eu sentia. Seu semblante era horrível, mas o que mais me incomodava era a feiura dela, e não os seus gestos. Nesse meio tempo, a minha namorada entrou no quarto novamente e deu um grito bem estridente, assustando a todos que estavam na casa. A entidade atravessou a parede e sumiu.
Eu nunca entendi o porquê daquele fantasma gostar tanto de mim. Não faço nem questão de saber o porquê. E pela graça de Deus, meu pai finalmente conseguiu vender aquela casa assombrada, comprando com o dinheiro um apartamento no litoral. E até o momento não apareceu nenhum fantasma lá na praia. Ainda bem, né? O pior de tudo é ficar ouvindo a gozação dos meus amigos dizendo que eu fui paquerado por uma fantasma. Terceiro caso: a herança maldita. Olá a todos do canal. O meu nome é Hilda e eu moro atualmente no estado do Rio de Janeiro. Nasci e passei minha infância e juventude em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Acabei vindo morar no Rio de Janeiro porque herdei um imóvel e, como sempre morei de aluguel, isso, a princípio, foi uma ótima notícia. Na verdade, eu havia herdado uma chácara, que por sinal era maravilhosa, com bastante verde e uma casa bem antiga, mas que era uma residência muito grande e bonita, com vitrais nas janelas, escada com corrimão todo trabalhado, 5 quartos, 2 grandes banheiros e um outro banheiro menor, uma cozinha bem arejada e uma linda piscina que somente precisava de alguns reparos, pois faltava-lhe alguns azulejos. Enfim, era uma casa bastante acolhedora e com a vantagem de já estar toda mobiliada, com vários móveis antigos e alguns utensílios. Bom, já que agora eu não precisaria mais pagar aluguel, eu poderia manter a chácara. Então resolvi que não iria vendê-la, e sim me mudar para ela. Curiosamente, ninguém da minha família havia morado nela. Isso porque ela era parte do pagamento de uma dívida que alguém tinha com o meu avô. E esse imóvel tinha sido passado para ele há muitos anos. A casa ficou meio que abandonada durante todo esse tempo. Ninguém se interessou em morar lá, mas quando houve uma divisão de bens devido à morte do meu avô, eu recebi a chácara como parte da herança. E como eu fiquei fascinada pela propriedade e era apaixonada pelo Rio de Janeiro, não houve oportunidade melhor do que essa. Eu estava toda animada com a minha nova residência e queria fazer eu mesma a maior parte das coisas para deixá-la como desejava. Passadas umas 3 semanas, eu estava na imensa sala, sentada em uma cadeira de balanço, fazendo planos e olhando para os vitrais coloridos que deviam ser bastante antigos, por sinal. Eu me encontrava olhando fixamente para um desses vitrais, que ficava exatamente no final do corredor, nos fundos da sala, quando, de repente, eu vi sair do banheiro e cruzar o corredor, passando para um dos quartos que ficava embaixo, uma mulher de vestido escuro e comprido. Ela não olhava para os lados, somente cruzou o corredor e entrou no quarto. Eu fiquei ali, parada, hipnotizada e sem acreditar nos meus olhos. Era uma mulher completamente real para mim. Não tinha como ser imaginação. Passado o primeiro susto, eu acendi as luzes e fui caminhando bem devagar em direção ao quarto em que ela entrou. Mas eu só me deparei com a mobília antiga e um velho e imenso armário com um espelho oval bem grande na porta. Mas não havia nenhum sinal da mulher. Eu sabia que aquilo não era a ilusão de ótica, pois eu tinha certeza do que eu tinha visto. Passado uns 3 dias do ocorrido, eu estava arrumando a casa, limpando um pouco durante a noite, e as lâmpadas do corredor, em toda a sua extensão, começaram a falhar, ficando com a iluminação fraca
e piscando várias vezes. Elas acabaram apagando e depois de alguns segundos voltaram a funcionar normalmente. Mesmo achando estranho, eu continuei fazendo as minhas arrumações e limpezas. Depois de uns 20 minutos mais ou menos, o mesmo aconteceu com o lustre da sala. Fiquei meio apreensiva. Fui até a caixa de fusíveis na cozinha, mas não vi nenhuma coisa que pudesse indicar algo errado. Então, já meio cansada, fui escovar os dentes e dormir. Quando eu estava na pia, ouvi um forte barulho de portas batendo, mesmo depois de eu ter trancado todas as portas e janelas da casa. Fui com cuidado examinar cada cômodo, mas estava tudo normal, como eu havia deixado. Mais alguns dias, eu estava na beira da piscina vendo um luar maravilhoso junto com um casal de amigos. Ficamos ali conversando e bebendo até que eu saí para pegar gelo. O rapaz também saiu, pois disse que iria ao banheiro, e a minha amiga continuou lá, sozinha na beirada da piscina. Quando eu voltei, ela estava olhando fixamente para cima, mais precisamente para o andar de cima da casa. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ela me disse que tinha visto uma mulher abrir a porta da varanda de cima e sair, cruzar toda a varanda e entrar na outra extremidade da casa. Ela falou que não sabia que eu tinha mais convidados em casa. E eu a respondi, dizendo que realmente eu não tinha. Ela revelou que tinha visto uma mulher de cabelos presos junto à nuca, como se fosse um coque, e que andou por toda a varanda e depois entrou por outra porta, do outro lado da mesma. Aquilo me deixou toda arrepiada. Eu comentei com ela que havia visto uma pessoa assim, na sala, semanas antes, e ela se benzeu. Nesta mesma noite, esses meus amigos e eu estávamos já dentro de casa, quando ouvimos barulho de água na piscina, como se alguém tivesse mergulhado nela. Quando corremos para a janela, em direção à piscina, notamos que não havia nada, nem sequer água jogada para fora da piscina. Em um outro dia, cheguei em casa já bem tarde, e após colocar uma camisola para dormir, eu estava soltando o cabelo e fui andando em direção à janela, casualmente, quando de repente observei uma luminosidade alaranjada que piscava juntamente com outra luz vermelha, que também acendia e apagava incessantemente. Foi quando eu reparei que era o carro que eu havia estacionado lá embaixo. Não sei como, mas o pisca-alerta havia ligado sozinho. Eu tinha certeza de que eu não havia ligado o pisca-alerta, ainda mais dentro da chácara. Se eu tivesse ligado ainda dentro do carro, iria ter percebido por causa do barulhinho que ele faz quando está acionado. Passaram-se os dias e eu já não me sentia tão confortável assim dentro daquela casa. Um dia estava trovejando e chovendo bastante, e naquele momento estava tendo um sério problema de queda de luz. E para piorar, estava chovendo cada vez mais. Resolvi sair da cama e ir conferir se as luzes já haviam voltado, e graças a Deus já estavam funcionando. Decidi ir ao banheiro, e quando voltei, olhei para a porta da entrada da frente da casa, a qual consistia em uma porta imensa de madeira, e acima dela havia um vidro bem grande, em formato de meia-lua, dividido em 3 partes iguais. Levei um grande susto e fiquei toda tremendo ao notar que havia uma pessoa me olhando, um rosto colado no vidro pelo lado de fora, mas olhando para dentro da casa. E o pior é que não parecia totalmente humano, porque dava a impressão que os olhos iam saltar das órbitas. Eram quase 2 bolas brancas bastante arregaladas, olhando para dentro de casa e acompanhando meus movimentos.
Imediatamente, isso me fez dar um grito alto e estridente e correr para longe dali. Mais tarde, ao olhar de novo, não encontrei mais nada no local. No dia seguinte, reparando com mais atenção, percebi que não havia como uma pessoa ficar ali fora, porque não tinha nada para que ela pudesse se apoiar ou mesmo escalar. Ainda que conseguisse subir com o pé apoiado na maçaneta, não tinha onde ela segurar as mãos ou se prender. Além do mais, não teria altura para chegar ao vidro, pois era bem grande a distância entre a maçaneta e esse vidro. Não tinha como alguém olhar para dentro. Eu tinha certeza de ter visto algo tipo um rosto, mas com os olhos imensamente grandes e brancos, quase saltando do globo ocular. Era algo horripilante mesmo. Ficava cada vez mais assustada e angustiada, mas como não era diariamente que aconteciam os fatos esquisitos, eu acabava sempre tendo tempo para me refazer dos sustos e continuar em frente. Teve um dia, inclusive, que eu fui pegar uma lata de conserva na despensa, que era um pequeno quartinho ao lado da cozinha. E depois de ligar a lâmpada de lá, quando eu estava procurando a conserva, eu senti um frio excruciante e completamente anormal. Também ouvi algo emitir um som, tipo um assopro, bem no meu ouvido. Quando eu olhei para a porta, ela bateu com violência. Eu fiquei gelada de medo, me apoiei na porta e segurei a maçaneta. Mas graças a Deus, ela abriu com facilidade. Eu já estava pensando que iria ser igual aquelas cenas de filme de terror, em que a porta não abre e a pessoa fica presa e desesperada para sair. Mas abriu normalmente, o que me deu um certo alívio. Um determinado dia, eu havia chegado de uma festa e já era de madrugada. Quando eu estava subindo as escadas, de repente, eu perdi a visão e não enxerguei mais nada. Tudo ficou escuro, como se eu tivesse ficado totalmente cega. Fiquei desnorteada e, ao virar para trás, o meu pé resvalou nos degraus e eu simplesmente caí e rolei a escada abaixo, indo parar no início dela. Bati com a nuca no ferro do corrimão, mas não perdi os sentidos. Sentei e fiquei parada, sem entender o que havia acontecido, pois agora eu já estava enxergando normalmente. Ouvi, neste momento, um barulho de portas batendo por toda a casa. Eu me recompus e comecei a subir as escadas. Ainda estava me limpando quando eu arrisquei um olhar para cima e vi uma mulher gorducha cruzando o corredor do segundo andar. Ela foi caminhando até sumir e eu fiquei completamente apavorada com mais aquela visão. Depois daquele dia, eu comecei a ter dificuldades para dormir e rolava na cama durante horas para conseguir pegar no sono. Estava me sentindo acabada e desorientada. Eu me via ficando em frangalhos. Estava justamente pensando nisso, quando, em um certo dia, entrando na chácara com o carro, passei por uma pequena estradinha rente a uma ribanceira, que já era dentro da propriedade, no caminho que eu sempre fazia para chegar à garagem. De repente, eu senti como se alguém tivesse dado um chute no pneu da frente do carro, ainda na estradinha. Eu me apavorei, fazendo um movimento brusco com o volante, e acabei por derrapar, mergulhando na ribanceira que eu havia mencionado. O carro caiu de uma altura de cerca de 5 metros, deslizando no barro e no capim, e só foi parar lá embaixo, depois de bater com toda a força em um pequeno monte de terra no final da ribanceira. Eu estava sem cinto de segurança e meti a cabeça no para-brisa, quebrando o vidro com a testa. Como o carro ficou bastante inclinado, eu tive que sair
por uma das janelas. Por incrível que pareça, eu sofri apenas arranhões superficiais e um imenso galo na cabeça, além de um pequeno corte no local. Retirei os sapatos e usei uma parte menos íngreme do barranco para chegar na estradinha, e andei o resto do caminho a pé mesmo. Depois, subi alguns degraus para chegar na lateral da casa e entrar pelos fundos. Fui logo tomar um banho, pois eu estava toda suja de terra. Enquanto estava colocando álcool nos arranhões, eu ouvi nitidamente o barulho de passos pesados no andar de cima, como se estivessem correndo, e o som de uma voz feminina falando palavras que eu não entendia. Depois de um tempo, novamente ouvi o barulho de alguma coisa mergulhando na piscina. Resolvi dormir no sofá da sala mesmo, pois estava com muito medo de subir para o meu quarto. Acordei, já eram umas 11 horas da manhã. Estava me sentindo bastante dolorida e o meu corpo estava todo com manchas roxas. Fiz um café bem forte e resolvi trocar de roupa para sair dali e espairecer um pouco. Quando cheguei no meu quarto, vi a colcha da minha cama toda rasgada, como se garras afiadas tivessem a rasgado completamente. Eu estava incrédula. Minha penteadeira também tinha um vidro de perfume quebrado e um outro espatifado do outro lado do quarto, como se tivesse sido arremessado na parede com toda a força. Havia até a marca do perfume espirrado e escorrido na parede. Tratei de limpar aquela bagunça toda e sair logo dali. Chamei o reboque do seguro para retirar o carro do local do acidente e fui para a casa de amigos que acabaram me aconselhando a ir ao hospital ver se não havia quebrado nada ou coisa assim. Depois, resolvi aproveitar e visitar a minha faxineira e tentar descobrir por que ela não aparecia mais na minha casa, pois ela estava sumida há dias. Eu estava intrigada, achando que ela podia me adiantar alguma coisa sobre os eventos paranormais da casa. Ela morava a alguns quilômetros, então peguei um táxi ali perto e rumei para lá. Ela me disse, meio sem graça, que estava trabalhando muito para outras patroas e não tinha mais tempo para me atender. Eu falei para ela que estava tudo bem e pedi a ela que me respondesse algumas perguntas. Assim, eu a questionei, perguntando se ela havia notado alguma coisa de incomum na casa. E ela, sem me encarar, disse que na última vez que esteve na chácara, estava enrolando a mangueira de água do jardim, quando começou a ouvir um barulho como se fosse alguém amolando uma faca de cozinha. Quando ela colocou o rosto na janela, viu realmente uma mulher amolando uma faca e rindo baixinho e freneticamente, com os olhos fixos no objeto cortante. Ela foi até o seu quartinho, catou suas coisas e foi embora dali o mais rápido possível. Ela achava que estava correndo risco de vida e nunca mais apareceu. Eu fiquei ali, imóvel, ouvindo ela me contar aquilo tudo. Os dias transcorriam e eu continuava a ouvir barulhos como se alguém tivesse mergulhado na piscina. E era sempre a mesma coisa. Eu saía correndo para a janela do quarto para ver, e nunca tinha nada no local. Teve uma noite que eu ouvi, no andar de baixo, o som de várias risadas, e quando desci, parecia que nada havia acontecido. Só ouvia os grilos e animais noturnos lá fora. Um dia, acordei com algo fungando no meu ouvido. Fiquei sentada no escuro, tentando escutar aquilo de novo, mas acabei voltando a dormir, pois às vezes eu tomava um calmante que um médico amigo meu me receitou. Era um calmante bem leve, porém tinha um efeito forte porque eu não estava acostumada a esse tipo de medicação. Houve uma ocasião
em que a minha tia estava comigo em um final de semana. E quando nós nos preparávamos para dormir, subimos as escadas, passando pela porta do segundo quarto, que naquele momento estava aberta. Automaticamente, nós duas olhamos ao mesmo tempo para dentro desse quarto e vimos alguém dormindo na cama. A minha tia ficou apavorada e disse: "Mas o que é aquilo?" Eu tratei logo de correr para acender a outra luz do corredor, para a gente enxergar melhor lá dentro. E ela correu comigo para não ficar sozinha. Quando voltamos para ver melhor, não havia absolutamente nada lá. Ficamos paradas no corredor, olhando para dentro do quarto. Então, eu criei coragem e me aproximei. Meti a mão no interruptor, acendi a luz e vi que o quarto estava normal e o lençol da cama bem esticadinho. Só que tanto eu quanto a minha tia vimos alguém ali deitado. Parecia que ele vestia uma espécie de paletó escuro ou preto, e eu me lembro nitidamente que calçava sapatos, mesmo deitado em cima da cama. Isso, inclusive, eu me lembro com bastante clareza. Houve um dia que eu acordei apavorada e ensopada de tanto suor, mas eu não sabia o que tinha acontecido para eu estar assim. Na verdade, eu acho que era um pesadelo e eu acabei caindo da cama. Procurei acender a luz do abajur, mas ela piscou e queimou. Levantei e liguei o interruptor da parede do quarto. Porém, a lâmpada do teto também deu um clarão bem forte e apagou. E eu não consegui mais ligá-la de jeito nenhum. Eu precisei acender uma das luzes do corredor para ter alguma claridade que me ajudasse. Tratei de tomar outro banho de tão suada que eu estava. Às vezes, eu ficava tão exausta por causa de todos os sustos que eu levava que estava sempre alerta. E isso me deixava ainda mais cansada. Por isso, eu fiz um banho de espuma e sais de banho na banheira para poder relaxar um pouco. E fiquei ali um bom tempo, de olhos fechados e descansando. Eu deixava a porta do banheiro aberta, uma vez que só eu morava na casa. Então não tinha problema nenhum. Estava eu na banheira e de repente senti uma sensação de frio muito forte e que continuou a aumentar. Logo depois, tive a impressão de ter alguém correndo pelo corredor de tábuas corridas, fazendo um grande barulho. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse correndo e de repente caísse quase em frente à porta do banheiro. Só que eu não conseguia ver nada, porque estava dentro da banheira, e da posição que eu me encontrava, não tinha como ver o corredor completamente. Puxei a toalha, cobri meus seios e me encolhi. Fiquei em silêncio, naquela horrível expectativa, e assim me mantive por algum tempo. De repente, escutei o som de alguma coisa se arrastando, bem perto da porta do banheiro, mas nunca chegava até em frente à porta. Aquilo dava um tempo e voltava a se arrastar. Era algo de enlouquecer. Saí da banheira quando a água já havia esfriado e eu batia o queixo de tanto frio. Resolvi dar uma festa para descontrair o clima. Assim, convidei várias pessoas da família e alguns amigos mais chegados. Falei que cada um poderia chamar quem quisesse, desde que me avisasse para que eu soubesse a quantidade das coisas, como bebidas e comidas. A minha ideia era ter a casa cheia para ver se mais pessoas notariam as coisas estranhas que aconteciam lá. Deixei os convidados circularem livremente pelos aposentos. Apenas tratei de trancar o meu quarto e guardar nele as coisas valiosas que eu possuía, já que havia muita gente na festa que eu não conhecia. Estava tudo correndo bem, com bastante música, comida e bebida, mas sem excessos. Até que eu fui na porta de casa me despedir de um convidado,
e fui chamada às pressas para ir até a piscina. Chegando lá, me pediram para eu olhar para cima, e havia 2 convidadas histéricas e agarradas na grade da imensa varanda do andar de cima. Elas gritavam e pareciam realmente apavoradas. Os outros convidados tentavam acudi-las, mas uma delas torceu o pé, pois resolveu descer pela varanda e pular no gramado. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Passados alguns minutos, para que todos se acalmassem, nós tentamos descobrir o que havia ocorrido, e eu, particularmente, já imaginava alguma resposta. Elas falaram, ainda que meio descontroladas, que estavam lá na varanda e resolveram descer. Então, ao voltarem pelo corredor, ouviram alguns passos pesados e apressados vindo em direção a elas, embora não conseguissem enxergar ninguém ali. O que quer que fosse aquilo, a coisa berrou no ouvido delas. E elas continuavam não vendo nada. Sem que tivesse mais ninguém ali, aquilo continuou gritando nos seus ouvidos, mesmo depois delas terem voltado correndo para onde estavam antes. Isso foi o suficiente para que ambas entrassem para a varanda novamente e fossem até o final da mesma, ficando encolhidas em um canto, pedindo socorro para os demais convidados que estavam lá embaixo. Depois disso, a festa acabou e todos foram saindo entre sussurros e olhares de espanto. Bom, as coisas naquele lugar foram ficando cada vez piores, e como eu não queria ficar à base de calmantes constantemente, eu acabei me mudando para uma pequena casa perto de uma prima que eu tinha, que morava em uma cidade vizinha. Infelizmente, mesmo a contragosto, eu acabei vendendo aquela chácara. Isso tudo aconteceu já faz alguns anos, umas 2 décadas ou mais. Eu não me recordo com muito ânimo daquele período, uma vez que foi bastante estressante para mim. Eu apenas soube que houve um assassinato na casa depois que eu a vendi. Sabe-se lá o que ainda acontece naquele lugar. Quarto caso. A chácara assombrada. Olá, meu nome é Cleverson e eu vou contar um caso muito estranho que ocorreu com a minha família. Até hoje, eu não tenho uma explicação para o que aconteceu naquele dia. Eu sinto um frio imenso na coluna só de lembrar daquele episódio sinistro. Isso foi há uns 8 anos. Eram as férias escolares de julho e a minha família resolveu viajar para o interior do estado. Então, o meu pai alugou uma chácara em uma cidade bem pequena e sossegada. Eu não tenho nem ideia do nome da cidade, pois já não me lembro mais de como se chamava. Eu só me recordo que era no interior, que ficava a mais de 4 horas de viagem de carro, e que era um amigo do meu pai quem tinha indicado o lugar. Bom, quando chegamos lá, tiramos as nossas coisas do carro e fomos dar uma olhada pela casa. Arrumamos as nossas coisas nos quartos e fomos descansar, já que tínhamos chegado bem tarde. Nós iríamos ficar uma semana no local. No dia seguinte, fomos visitar o centro da cidadezinha onde estávamos. E depois de um dia inteiro fazendo turismo, voltamos cansados para casa. E assim foi o nosso primeiro dia. No segundo dia, ficamos na chácara mesmo, assim como no terceiro. Nada de anormal tinha acontecido até aquele momento, mas tudo se transformou quando o quarto dia chegou. O dia amanheceu bastante nublado e escuro, mas sem vento nenhum. Nos dias anteriores,
Tivemos uma temperatura e um clima bem agradáveis, porém nesse dia estava bastante frio. O dia estava esquisito, eu não sei explicar exatamente o que tinha de estranho nele. Eu só sentia que tinha alguma coisa que parecia não estar certa. As horas foram avançando e uma sensação angustiante foi tomando conta de mim. Eu comecei a ficar inquieto dentro da casa. Nós almoçamos e depois do almoço ficamos na sala. Meu pai e minha mãe estavam conversando e meus irmãos e eu jogando videogame. Foi aí que, de repente, tudo teve início. Um vento forte começou a soprar lá fora e pouco depois a energia elétrica acabou. O vento ia ficando cada vez mais forte. As árvores que haviam em volta da casa balançavam tanto que pareciam que seriam arrancadas do chão. Então, eles começaram. Sim, os gritos estranhos. A minha irmã olhou assustada para o meu pai, mas ele falou para ela se acalmar, dizendo que aquele som era só o vento. Só que não parecia ser apenas o vento. Aqueles sons de gritos iam aumentando e se espalhando ao ponto de vir de todos os lados de fora da casa. Eles não tinham uma direção certa, que teria que ser de onde o vento vinha. Logo, não parecia ser só uma pessoa gritando. Era como se fossem várias pessoas gritando e gemendo, como se estivessem agonizando e sofrendo muito. Aquilo começou a assustar demais a gente. Um pouco depois, todas as janelas da casa começaram a chacoalhar, como se tivesse alguém batendo nelas pelo lado de fora. Mas nós olhávamos e não víamos ninguém ao redor da casa. Os gritos aumentaram e a minha irmã começou a chorar. Até o meu pai já estava convencido de que aquilo não era só o vento. Ele falou para todo mundo ir para o banheiro, para a gente se trancar lá dentro. Ainda assim, podíamos ouvir os gritos e gemidos vindos de todos os lados da chácara. Subitamente, ouvimos uma janela quebrar e ficamos ainda mais preocupados. Eu não sei por quanto tempo ficamos lá dentro, mas eu sei que foi bem mais de 1 hora. Assim ficamos, até que aquela ventania toda se acalmou e foi embora, levando os gritos junto com ela. Ainda esperamos mais uns 10 minutos dentro do banheiro. Então, o meu pai resolveu sair e ir ver se estava tudo bem para a gente poder sair também. Depois de uns 5 minutos, ele voltou, falando que estava tudo bem agora. Então ele puxou a minha mãe para um canto para conversar com ela e falou bem baixinho para não assustar a gente, mas eu consegui ouvir o que ele falou. Ele disse que quando saiu do banheiro foi ver se as portas estavam fechadas. E sim, ainda estavam todas trancadas, inclusive com as trancas que só abrem por dentro. Porém, o mais estranho é que todas as janelas estavam fechadas, menos uma, a da sala onde a gente estava, que estava quebrada, só que com os estilhaços de vidro do lado de fora, como se a janela tivesse quebrado de dentro para fora. A minha irmã não parava de chorar. Ela estava muito assustada, e eu também, para falar a verdade. Eu nunca tinha visto algo como aquilo acontecer na minha vida inteira. A minha mãe falou que era melhor a gente ir embora de lá, mas o dia ainda estava bastante nublado e acinzentado, demonstrando que poderia cair um temporal a qualquer momento, o que de fato aconteceu durante a noite. Meu pai falou que era perigoso pegar a estrada daquele jeito, que era melhor a gente esperar para ir no dia seguinte. A minha mãe concordou e nós passamos a noite lá. Para piorar, a gente ainda estava sem a energia elétrica. Desse modo, acabamos dormindo todos juntos no mesmo quarto.
Eu não sei se os outros conseguiram dormir, mas eu não fechei os olhos a noite inteira. Cada barulho lá fora me assustava muito. Eu não tenho certeza, mas eu acho que cheguei a ouvir uns gritos bem ao longe. Não sei se podia ser só alguém gritando ou se era a mesma coisa que tinha vindo visitar a gente naquela tarde. Na verdade, eu nem queria descobrir. Na manhã seguinte, nem tomamos o café da manhã. Simplesmente arrumamos as nossas coisas e fomos embora. Até hoje, eu não sei o que aconteceu naquele dia e nem tenho nenhuma explicação lógica para o que poderia ser aquilo. Eu só agradeço ao meu pai por ir embora no dia seguinte, mas se dependesse de mim, eu teria ido naquele momento mesmo. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quinto caso: a chácara do interior. Olá a todos do canal Casos para Ouvir no Escuro. Meu nome é Jailson e antes de tudo eu gostaria de dizer que eu nunca acreditei em nada dessas coisas sobrenaturais e paranormais. Eu achava que tudo isso era um monte de besteira, que as pessoas falavam só para aparecer e tal. Eu nem imaginava que estava chegando o dia que isso tudo mudaria para mim. Eu tinha apenas 16 anos na época e nunca tinha saído da área da Grande São Paulo. Então, em um dia no verão de 2003, meu tio me chamou para uma viagem de 1,5 semanas para a chácara da família da namorada dele em uma cidade do interior do estado. Claro que eu falei em sim antes mesmo de ouvir os detalhes da viagem. Eu, como quase todos os adolescentes e jovens, adorava esse tipo de passeio. Nós saímos em direção à cidade onde ficava a chácara lá pelas 9 horas da manhã e chegamos quase 12 horas depois. Você deve até estar se perguntando por que a viagem foi tão demorada, já que foi dentro do mesmo estado. A tal cidade, que prefiro no momento não mencionar o nome, fica lá do lado oeste, ou seja, o oposto de onde nós morávamos, já na divisa do estado. Além disso, as estradas lá perto não eram tão boas assim, então tivemos que ir bem devagar no percurso. Quando chegamos no local, já estava bem escuro e todos nós obviamente estávamos muito exaustos. Assim, naquele momento, só queríamos descansar. No dia seguinte, logo pela manhã, eu fui dar uma volta pelos arredores da chácara com o meu tio e notei que realmente o lugar era maravilhoso. Tinha um lago imenso que era excelente para pescaria. Eu me diverti muito e não me preocupava com mais nada, até que algumas noites depois aconteceu aquilo que mudaria todo o meu pensamento sobre fantasmas e espíritos. Os adultos já estavam dormindo fazia tempo. Eu tinha ido para a sala que era o local onde eu estava dormindo naqueles dias que estava de visita. A casa tinha uma sala muito grande, uma cozinha que também era enorme, um amplo banheiro e 2 quartos. O lado de dentro da casa estava mais escuro que o exterior, já que lá fora a noite estava limpa e sem nuvens com muitas estrelas iluminando tudo. Eu estava muito cansado das atividades do dia e fui me deitar. De repente, eu comecei a ouvir vozes ao longe, então eu tentei prestar atenção para ver de onde vinham e ouvir o que diziam. Agora as vozes estão mais perto, praticamente no mesmo ambiente que eu. O que foi isso? Eu pensei comigo mesmo. Quem é você? Aquela voz disse, sussurrando. Meu Deus! Quem falou isso? Eu pensei novamente. Era uma voz aterrorizante, parecia a voz de uma mulher velha, mas apesar de ser bem baixa era bastante clara. Ouvir aquela voz perguntando quem eu era fez a minha espinha gelar, enquanto isso eu não conseguia mexer um único músculo do meu corpo. Pouco depois foram os passos arrastados e pesados.
Eu olhava tudo e não via nada. Tudo ocorreu em poucos minutos, só que parecia durar para sempre. Ainda que eu estivesse extremamente assustado, estava cansado demais e comecei a dormir de novo, já que não havia nada que eu pudesse fazer. Na manhã seguinte eu contei a todo mundo o que tinha acontecido. Eles ouviram tudo calmamente ao invés de ficarem rindo e tirando sarro. O irmão da namorada do meu tio me falou que um amigo dele que tinha ido lá há alguns anos também tinha ouvido aquelas vozes. Aquela conversa só estava me deixando mais assustado. Eu sei que isso vai parecer idiotice, mas naquela noite, a namorada do meu tio deixou uma caipirinha no balcão que separava a sala da cozinha. Acrescentou a ela um bilhete com a seguinte frase: "Não perturbe os convidados, eles estão cansados." Eu sei que falei que isso era meio idiota, mas por incrível que pareça, funcionou mesmo. À noite eu não ouvi nada, e de manhã a caipirinha estava lá ainda, todavia estava pela metade. Quero acreditar que ela tenha apenas evaporado normalmente. Mais tarde eu estava falando com a mãe da namorada do meu tio, que era dona da chácara, e ela me deixou por dentro da história. Ela explicou que a chácara pertencia anteriormente aos pais dela, que agora já eram falecidos. Eles adoravam ficar lá o máximo de tempo possível. Aquele era o paraíso deles. Então, eu descobri o que estava acontecendo. Eles estavam nervosos porque havia alguém ali que eles não conheciam, que no caso era eu. Assim, bastou uma bebida e um recado para que eles ficassem mais tranquilos. Afinal de contas, aquela era a amada chácara deles, onde eles haviam passado por muitos momentos felizes e era assim que eles queriam manter o lugar,